meninos, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, professor Flávio Marçal, mais uma vez para comentar mais uma prova de mais um processo seletivo, vamos dizer assim, com vocês. Então, estou aqui para comentar junto com meu amigo Lulu. Sim, Gosto de chamar de Lulu? Posso, é um nome carinhoso, né? Meu companheiro de trabalho aqui, o Luiz Henrique, aqui do Nacional. Estamos aqui juntos, né? Não sou só eu, somos nós dois, para falar um pouquinho da prova do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio 2010, ok? Muito bem, eu quero começar tratando dessa prova aí, a respeito do nível de dificuldade das questões que envolveram essa prova. A gente montou um quadrinho aqui muito simples, fácil de entender, e nesse quadro a gente consegue identificar exatamente uma tendência aqui. Esta prova primou pelo nível médio de questões. A maioria das questões foram questões de nível médio, certo? Algumas de nível fácil, pouquíssimas de nível difícil. Na realidade, 31 de nível médio, 11 de nível fácil, 3 de nível difícil. Nesse quesito, essa prova foi boa. Por quê? Porque é priorizando o médio que a gente torna a prova mais seletiva. Quando se prioriza o fácil demais, você nivela por baixo. O difícil mais, você nivela por cima. Embora, nós comentando aqui anteriormente, nós chegamos num acordo de que achamos que essa prova poderia ter um pouco mais de questões difíceis. Foram muito poucas, né, Lulu? Ela pode ser um pouquinho mais seletiva. Fica aí a nossa sugestão para o MEC, né? Para quem elabora essa prova. Quem sabe o ano que vem a gente faça um pouco mais de questões um pouquinho mais difíceis, ok? Vamos lá? Para o próximo quesito aí, Lulu, o que você me diz disso aí, hein? Fala um pouquinho sobre isso aí, o que você acha? Falando sobre o conteúdo, você citou aí, a gente esperava muito mais, realmente. Né? Se fosse cobrado aquela dificuldade que houvesse, né? A expectativa nossa era de uma maior quantidade de questões, realmente. Tendo como referência o que a gente tem por enquanto, que é a prova, né? Que foi do ano passado. Então, assim, a gente viu que ainda está se reformulando, formulando. Está tentando se achar um caminho, né? né? Achar um caminho e nós estamos também acompanhando, né? Em relação a questões que só exploram conteúdo, vocês podem ver aqui, né? Um quadro simples. Conteúdo ou só interpretação não houve. Né? O que a gente viu aí que houveram questões, exatamente 45 questões, onde o aluno tinha que fazer, né, a interpretação e tinha que ter conteúdo, ou seja, aquela história de fornecer fórmulas, que as fórmulas viriam. Aliás, teve, né? Algumas apareceram. Algumas já apareceram diferente da educação, mas muito pouco. Mas é uma tendência, a gente espera que desenvolva, né, que muda até a forma da gente lidar, né, com o aluno, que tira essa pressão do decoreba mesmo. Né, eu acho que o caminho é por aí. Só que ainda, né, estamos aí sem ter um grande referencial, esperando que realmente que o pessoal responsável aí, né, consiga de fato achar um trilho que nós possamos estar juntos. Né? Ou seja, aquele aluno que não sabe matemática, só sabe interpretar textos de português, por exemplo, não vai fazer a prova. Não faz. E aquele que não sabe interpretar texto, mas sabe só fórmula matemática, também não vai fazer a prova. Ou seja, tem que saber as duas coisas. As duas coisas né? são juntas. Legal, assim, a ideia, né, é boa. Não, foi isso seletiva, né? Acabou sendo prova, seletiva. Né? Foi uma prova legal. Agora, um comentário legal a respeito da interdisciplinaridade das questões. Isso aqui nós já falamos aqui em outras situações. Veja, o número de questões interdisciplinares é 0. O número de questões que não são interdisciplinares é 45. Tem muita gente que confunde interdisciplinaridade com contextualização. São coisas diferentes, né? Quando o exercício coloca você dentro de um contexto, um texto matemático dentro de um contexto, isso é uma coisa. Agora, quando ele realmente mistura as disciplinas todas, é outra. Então, você não encontra nessa prova, praticamente, né? Por isso que a gente colocou 0, talvez uma coisinha ou outra, mas praticamente você não encontra relação da matemática com outras disciplinas afins. Você encontra a relação da matemática com o cotidiano, no sentido de contexto, e não de interdisciplinaridade. Perfeito. Ok? Perfeito. Essa aqui é a ideia, né? Agora, assim, o que você acha, Lulu? Assim, você pensa que, de fato, o que foi abordado nessa prova é o que se deve ser abordado em matemática, ou poderia ser um pouquinho mais, assim, talvez um pouquinho mais da parte de álgebra? Você acha que essa prova ficou muito presa a poucos conteúdos? Não, foi repetitivo, foi pouco conteúdo, até discutimos isso junto com a direção, você estava, né, conversando lá, estava presente também. É uma grande riqueza, né, matemática, o conteúdo, né? Então eles podem explorar isso um pouquinho mais, né, pode fazer isso em relação, né, ao conteúdo mesmo, até explorar a questão de interdisciplinaridade, que não houve, né? Então, assim, a gente quer uma forma, não estamos dando uma forma, a gente está fazendo uma pequena crítica aqui, mas que realmente pode ser mais explorado, pode ser uma riqueza muito grande de detalhes ficar para trás, e nós não pautamos nosso curso em relação a essa prova, né? Foi uma fala, acho interessante, naquela conversa, que a gente está preocupado realmente em acompanhar o conteúdo.
pegando como referência o ano passado, e essa prova foram provas bem diferentes. Mudou um pouquinho, né? Mudou bastante, o que mudou gostei, né? Que mantém o que é positivo e que, né, que refaçam, que façam aí, de fato, uma crítica construtiva, que façam avaliações em todo o Brasil, de outras instituições de ensino também, né, que de certo eles vão estar recebendo, que de fato um caminho melhor, né, seja encontrado. E eu acho que o Enem é esse caminho legal e a gente pode dar um novo formato realmente de educação no Brasil, tá certo? A matemática é muito abrangente, né? Para ficar, inclusive os PCNs apontam uma maior abrangência, né? Do que foi realmente cobrado. Mas é um caminho, vamos evoluindo aí, né? Ok? Para a gente encerrar nosso comentário aqui, eu gostaria de aproveitar e colocar uma questão bem legal que caiu na prova aqui, que pegou muita gente. A gente andou vendo aí, muita gente caindo na armadilha aí, né, Lulu? Isso. Muita gente boa, inclusive, caindo nessa armadilha aí, né? Que é a questão que trata lá da... Vamos ler aqui que a gente vai entender, dos rolos lá, etc. Então ele fala assim, ó. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Você acha que pirâmide foi construída por extraterrestre ou não, Lu? Um grupo aí que acredita. Eu acho que foi, mas tudo bem. Eles estão dizendo que empurraram os bloquinhos aí com o rolo, né? Haja força, hein? Aí ele fala assim, representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos, em metros, a expressão do deslocamento horizontal y do bloco de pedra em função de R após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar E. Olha, esse exercício é interessante pelo seguinte, quando você põe um rolo no chão e gira, sem haver deslizamento, o que acontece é que, como o comprimento da circunferência é 2πr, aquele cilindro em relação ao solo ele tem um deslocamento de 2πr. O deslocamento do cilindro em relação ao solo é 2πr. Acontece que quando você coloca uma tábua, um bloco em cima do cilindro, ao mesmo tempo que o cilindro está deslocando em relação ao solo, pode fazer essa experiência na sua casa, a tábua ou bloco está se deslocando também em relação ao cilindro. E é um deslocamento da tábua em relação ao cilindro também de 2πr. Ora, se a tábua se desloca em relação ao cilindro 2πr e o cilindro em relação ao solo 2πr, quanto é que se desloca a tábua ou o bloco 4πr. Em relação ao solo? 4πr. Então a resposta do exercício é 4πr. E uma moçada muito grande está marcando 2πr. Por quê? Porque está desconsiderando o movimento do bloco sobre o cilindro. Veja, cilindro andando em relação ao solo e bloco andando em relação ao cilindro. O que vai acontecer? 2πr mais 2πr. 4πr é a resposta. Nós podemos mudar o texto aí para reformular a pergunta. Aí sim, né? Mas o jeito está aí. A pergunta que se forma é essa aí, a resposta é 4πr, ok? Perfeito. Beleza, então um abraço para todos aí, agradecemos a atenção e que todos tenhamos uma excelente prova e um bom descanso. Um abraço, moçada.